escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Bom dia, crianças! Sejam bem-vindas à nossa EBD infantil da Igreja Presbiteriana do Brasil, Vale de Bênção, localizada aqui em Itabuna, no bairro de Fátima. Gente, hoje é dia de festa, hoje é dia de muita alegria. Ontem foi dia 31 de outubro e a gente tem muito que comemorar, pessoal, com relação a essa data. Você sabe o que a gente comemora no dia 31 de outubro? Não. Não é o Halloween, por favor, não é. É um dia super especial, gente, que lembra a vida, alegria, luz e muita presença do Senhor. É o dia da Reforma Protestante, pessoal. 31 de outubro. E hoje nós vamos agradecer ao Senhor por essa data, dia especial, onde nós relembramos a luta de muitos irmãos nossos para que pudéssemos voltar às Escrituras, voltar a fazer aquilo que a palavra do Senhor manda que a igreja faça. Vamos orar? Vamos agradecer ao Senhor por tudo isso? Feche seus olhinhos e fala assim comigo. Deus maravilhoso, muito obrigada por cuidar da sua igreja. A igreja é do Senhor e tudo que aconteceu até aqui, Pai, foi porque o Senhor fez. Obrigada pelas pessoas, homens e mulheres, que o Senhor levantou para fazer a reforma protestante. Obrigada por aqueles que o Senhor mesmo deu força para que eles morressem pelo Evangelho. Deus, é tudo vem de Ti e é para o Senhor. Obrigada por esse momento em que vamos estudar sobre isso. Em nome de Jesus, amém! As bases da reforma nós vamos aprender, as 5 diretrizes para não esquecer. Orientados pela Bíblia vamos caminhar, as bases da reforma vamos memorizar. Só fé, só graça, só Cristo, só Escritura, só Deus, glória. Só fé, só graça, só Cristo, só Escritura, só Deus, glória. A Bíblia diz que o justo pela fé viverá. Por graça somos salvos mediante a fé, pois Cristo é suficiente para nos salvar. A Bíblia é nossa base e a glória é só a Deus. Só fé, só graça, só Cristo, só Escritura, só Deus, glória. Só fé, só graça, só Cristo, só Escritura, só Deus, glória. Vamos aprender o nosso versículo de hoje? Efésios, vamos lembrar aí, esse versículo. Efésios, capítulo 2, versículo 8. Vai aparecer aqui o texto para vocês. Eu vou falar e você aí de casa vai repetir, tá bom? Olha só. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós,
é dom de Deus. Efésios, capítulo 2, versículo 8. E esse é o nosso versículo de hoje para você aprender, repetir durante toda a semana e guardar na mente e no coração para não pecar contra o Senhor. Você já ouviu falar da história da Reforma Protestante? Pois é, gente, no dia 31 de outubro de 1517, Deus usou um homem cheio de fé e de Deus na vida dele para começar, assim, para bater o martelo dessa grande reforma que precisava acontecer na igreja da época. O nome dele é Martinho Lutero. Mas antes de Martinho Lutero, Deus já vinha movendo o coração de alguns irmãos para pensar sobre a palavra de Deus, a verdade de Deus. E um desses irmãos é o nosso irmão Agostinho de Hipona. Ele nasceu antes da reforma. E ele lia muito a palavra de Deus. Teve um certo dia que ele pediu para os ajudantes dele socorro. E ele também pediu uma coisa, que eles botassem a palavra de Deus, escrevessem a palavra de Deus na parede e no teto do quarto dele. E também ele escrevia muitos livros. Aí Agostinho morreu. Os que adoravam Deus, que eram daquela igreja, se separaram da palavra de Deus. E veio um monge alemão chamado Martinho Lutero. E ele começou a ler os livros de Agostinho, como Agostinho leu a Bíblia. E o que aconteceu em seguida que transformaria o mundo de Ásia. Você viu aí? Deus foi movendo o coração de muita gente, sabe? Na reforma, não foi só Lutero que participou. E os meus amigos aqui da igreja vão me ajudar a contar para vocês um pouquinho sobre a vida dessas pessoas. A gente vai ouvir agora sobre o Calvino, João Calvino. Vamos ouvir um pouquinho sobre o irmão Tyndale. Já ouviu falar dele? Pois é, o João vai falar para você. E John. Existiram vários Johns na Reforma e também uma irmã chamada Jane, que não se calou diante das coisas erradas que estavam sendo ensinadas. Certo dia, Calvino estava dando aula por seus alunos. Seus alunos começaram a desenhar ele. Calvino tinha uma barba longa e pontuda, e um queixo grande, e um chapéu estudioso. Mas Calvino não foi sempre assim. Calvino já foi um garoto que cresceu e foi estudar na faculdade da França. O sonho dele sempre foi ser professor. Então ele se tornou um professor. Deus chamou ele para ser o seu discípulo. E todo o povo da França quis prendê-lo, então ele teve que fugir. William Tyndale, um fora da lei que, na sua época, o rei e o papa proibiam a tradução da Bíblia para outras línguas. Ele queria que o povo tivesse a verdade, acesso à verdade. Então, ele se dedicou a vida dele para traduzir a Bíblia e mostrar a verdade para todo mundo. Hoje, gente, eu já vou estar falando sobre John e Jane. Existem 6 Johns na Reforma Escocesa. Em 1560, John Knox, líder da turma, ele e os outros Johns passaram 4 dias fazendo a Confissão de Fé escocesa. E foi o início da Igreja da Escócia. Agora eu vou falar sobre Jane. Algumas décadas mais tarde, o rei da Inglaterra tentou mudar a Igreja da Escócia, mas Jane não estava disposta a aceitar. As pessoas costumavam levar baquetas para a igreja,
Quando o pastor tentou mudar o culto e reverter os ensinamentos da reforma, Jane jogou a baqueta contra o pastor. Não façam isso em casa nem na igreja, tá, gente? E a Catedral de Santo Egídio ostenta uma escultura da baqueta em sua honra. Gente, alguns lugares foram importantes no processo da reforma. Por exemplo, a cidade de Genebra. Você conhece um pouquinho sobre a história dessa cidade? Então agora a Laura vai ajudar a gente a aprender um pouquinho sobre o que aconteceu na cidade de Genebra. Vou falar sobre um pouco da cidade de Genebra. Genebra é a cidade de João Calvino. Alpes suíços cercam a beira de um lago cristalino. William Farel, um amigo de Calvino, foi o primeiro a trazer a reforma para a cidade, mas o povo não quis saber da pregação de Farel e o expulsou de lá, o expulsou da cidade. Ele tentou várias vezes até que conseguiu entrar na cidade de Genebra. O povo ouviram sua mensagem. Genebra enviou missionários para a França e até para o Brasil. Quando Calvino morreu, a liderança ficou com Teodoro Beza. Olha, um dos temas mais combatidos por Martinho Lutero foi as indulgências. Que palavra grande! Você sabe o que é isso? A Emily vai explicar pra gente o que é indulgência. Emily, fala aí. Na Reforma Protestante, algumas pessoas vendiam a indulgência, convenciam as outras pessoas que, pagando a indulgência, se livrava dos pecados, mas não era assim. Jesus morreu na cruz por nós. Ele nos livrou de todos os nossos pecados, mas não pode perdoar pecado com dinheiro, só pode perdoar pecado com a oração. E agora a Laísa vai contar para vocês um pouquinho da história de Martinho Lutero, esse personagem tão importante para a história da Reforma Protestante. Vamos ver o que a Laísa aprendeu? O pai de Martinho Lutero queria que ele fosse advogado, mas um dia, quando ele estava andando, veio uma grande tempestade. Mas e aí, ele jurou a Deus, se ele tirasse essa tempestade, ele se virasse um monge. E aí, ele virou um monge. E ele chorou porque ele sabia que ele tinha pecado, mas um dia ele leu na Bíblia Romanos 17. E O justo viverá por fé. É isso! Jesus perdoou meus pecados. E aí, ele foi lá na igreja católica contra que estava ensinando errado. contra as coisas erradas. E aí, ele pregou na porta de Wittenberg 95 teses na porta da igreja de Wittenberg. E ele se casou, ele teve muitos filhos. Isso, e ele fez um hino. Ele fez um hino. Castelo forte é nosso Deus. Agora vamos sentar, bem quietinhos ficar. Vamos prestar atenção, dar asas à imaginação, porque agora é hora da história. Agora é hora da história.
Pessoal, o versículo que a gente aprendeu hoje fala assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vocês não, tá? É um dom de Deus, é um presente de Deus para vocês. Gente, esse foi um princípio maravilhoso que os irmãos e irmãs que viveram a Reforma Protestante trouxeram para a igreja. E eu quero mostrar para vocês hoje os 5 pilares da Reforma Protestante. A gente chama de as bases da Reforma. Não foi Lutero que fez isso, não. Esses 5 pilares, eles foram um resumo, tá? Que foi feito muito tempo depois de Lutero para a gente entender melhor pelo que os reformadores lutaram. Então, uma das bases da Reforma é só a fé. Olha só aqui, gente. Só pela fé em Deus é que nós temos essa salvação. Olha o que o versículo fala. Pois pela graça sois salvos mediante a fé. E não é uma fé qualquer. A base da reforma, quando fala só a fé, está querendo dizer que nós precisamos ter fé só no nosso Deus. A fé salvadora, a fé que é dada pelo Senhor, a fé que transforma. Crer somente no Deus Criador do céu e da terra. Nada mais tem poder. Eu não tenho poder de me salvar. A igreja não pode me salvar. O pastor não pode me salvar. E eu preciso da fé verdadeira, a fé em Jesus Cristo, que morreu para nos salvar. Uma outra base da reforma, pessoal, que nós ouvimos aí na musiquinha cantada, só a graça. Gente, nós somos salvos é pela graça de Deus, não é pelo que a gente faz, não. Olha o que o versículo fala aí, ó. Porque pela graça sois salvos, a graça de Deus, gente, a gente não merece. Martinho Lutero, ele sofria muito pensando, né? Eu sou pecador, eu não mereci para o céu, ai que coisa terrível. Mas ele viu na palavra do Senhor, lá em Romanos 1,17, que diz, o justo vive por fé, por fé, porque nós cremos que Jesus Cristo já se deu por nós. Então, gente, é pela graça, sabe? Foi um favor, foi o ato de Deus em dar o seu Filho amado para nos resgatar do pecado, foi que nos salvou. A salvação é pela graça, e essa graça é um dom de Deus para as nossas vidas, não pelas nossas obras, não é o que eu faço, não é o dinheiro da indulgência, não dá, né, gente? Pagar para ir para o céu? Não dá. Então é só pela graça. Meu coração tem que estar cheio de gratidão por essa graça de Deus que eu não mereço. Um outro pilar, uma outra base da reforma, pessoal, é que é só Cristo que salva. Olha só, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Lembra do versículo que a gente falou aqui em João 3,16? Que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho. Quem é o filho de Deus, gente? Jesus Cristo. É só por Cristo que nós somos salvos, que nós temos acesso ao céu. Só Jesus Cristo é o nosso mediador. Ninguém mais pode levar a gente para lá, não. Não adianta, seu pai e sua mãe falam de Deus para você, mas não pode pegar na sua mão e levar você para o céu. A única pessoa que pode levar você para o céu é Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque ele morreu na cruz para nos salvar e ele não está morto não, meu povo. Ele ressuscitou e hoje ele está vivo do lado do Deus Pai, esperando aquele grande momento que só ele sabe o dia e a hora de vir buscar o povo dele para ir para o céu. Então, gente, só Cristo é que pode nos levar até Deus Pai, é que pode nos levar para o céu. Uma outra base da reforma, pessoal, muito importante, que trouxe grande revolução à igreja, foi lembrar que só
as Escrituras é que é palavra de Deus. Somente a Escritura, a Bíblia Sagrada, é palavra de Deus. A vontade de Deus, gente, já está revelada em nós na Bíblia. A vontade de Deus já está revelada a nós na Bíblia, pessoal. Ninguém precisa vir mais com novidade. Ninguém precisa inventar mais nada. Se alguém chegar para você e falar assim, não, para você ir para o céu, você tem que se esforçar, sabe? Você precisa fazer muitas coisas. Gente, a Bíblia já disse. É por Jesus Cristo, sabe? É pelo preço que Cristo pagou. Então, uma coisa que os reformadores ensinavam é que a revelação de Deus já nos foi dada por meio da palavra e em Cristo Jesus. Somente as Escrituras a gente deve viver obedecendo o que está na palavra de Deus. Se o que alguém diz não está na palavra, eu não vou seguir. Eu vou ouvir a palavra de Deus. E tudo isso que eu já disse aqui para vocês, só a fé, só a graça, só Cristo e só a Escritura, tudo isso, pessoal, o fechamento de tudo isso está na frase só a Deus glória. Quando você entende que é pela fé no Senhor, pela graça do Senhor que nós somos salvos, que é só Cristo que é o nosso mediador, que é somente nas Escrituras que nós vemos Deus, é a voz de Deus. Você faz tudo para a glória dele. Só a Deus glória. Eu não vivo para mim mesmo, eu não vivo só para a igreja, eu não vivo por causa de alguém, eu vivo para dar glória a Deus. Deus nos trouxe a esse mundo para isso. Ei, você nasceu com um propósito. Sim, você não nasceu por acaso, você nasceu para dar glória a Deus. E eu quero te perguntar, você tem feito isso? Você tem dado glória a Deus? Gente, a história da reforma mostra pra gente que Deus usou homens e mulheres pecadores como nós. Lutero não era perfeito não, pessoal. João Calvino também não, e tantos outros que foram levantados. Mas eles creram na palavra. E sabe o que foi muito importante na vida deles? Eles decidiram obedecer a palavra a qualquer custo. Um dia, quando Lutero estava diante de um tribunal, e eles queriam acusar ele a todo custo, prender ele, sabe? Estavam forçando ele a voltar atrás em todos os ensinos que ele tinha dado. Ele disse algo muito importante. Ele disse, eu não posso fazer isso. Eu não posso voltar atrás, eu não posso negar, porque a minha mente, ela está presa à palavra. A minha mente, ela é cativa à palavra de Deus. Sabe o que ele queria dizer? Eu só faço o que a Bíblia manda. Se a Bíblia não disser, eu não faço. Gente, vamos aprender a viver assim? Vamos ser como esses homens que Deus usou, mas principalmente sejamos como Cristo foi. Cristo foi obediente ao Pai até o fim. Ele morreu, ele deu a vida dele por amor a nós, mas em obediência ao Pai. Sejamos como Cristo foi e façamos tudo, para a glória de Deus. Só a Deus glória. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje e até o próximo domingo, se Deus quiser. Um beijo, Deus abençoe a cada um de vocês. Tchau, 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 tchau.